tabela resumo, né, da teoria de reposição dos pares de elétrons. E aí eu estava falando justamente da terceira coluna aqui na tabela, ó. Nós temos a forma geométrica, tá bom? E aí nós temos esse resumo. Esse resumo aqui, você vai encontrar ele lá no livro Marra-Myers, né, que é um curso universitário, um livro de capa azul. Tá? Você vai encontrar essa tabela lá. No livro, no Russell, também você vai encontrar uma tabela com o resumo dessas geometrias. Aqui, logo na próxima coluna, nós temos número de pares ligantes e número de pares isolados. Nós vamos entender o que é isso daí. E aqui algumas informações adicionais, como o ângulo de ligação. Certinho? Eu chamo a atenção para o seguinte, ó, às vezes o aluno, ele quando vai estudar geometria molecular pelo livro Marra-Myers, aí ele se depara com essa tabela, e eu fiz questão de colocar essa tabela para vocês, né, que já para esclarecer essa dúvida. O que ele chama aqui de forma, tá, lá no livro Marra-Myers, não é a geometria da molécula, tá? É a geometria que nós chamamos de geometria dos pares de elétrons, tá? Porque existem dois tipos de geometria, que comumente o professor não comenta, ele só comenta a geometria dos pares. Existe a geometria da molécula e a geometria dos pares. Qual é a diferença? Aí nós vamos verificar isso ao longo da nossa aula, mas eu vou dar um exemplo aqui, ó. Se você comparar a água, aqui, ó, a água está tetraédrica, mas a gente sabe que a água é angular. Mas por que está tetraédrica aqui? Aí vou explicar isso na live, porque ele considera não somente os pares ligantes, mas também os pares isolados. Veja o caso do NH3, mais acima. O NH3 a gente sabe que não é tetraédrica a geometria da molécula, geometria dos pares, né, no caso. Mas aqui ele está considerando também os pares isolados. A gente vai esclarecer essa dúvida, tá bom? Então, eu chamo a atenção logo de início, para quando você estudar essa tabela, não se assustar, né? Olha lá as diversas formas geométricas no livro Marra-Myers, né? E aqui ele mostra considerando os pares isolados também, tá bom? Então, nós não vamos fazer essa confusão, mas isso vai ficar claro. Então, vamos lá. Então, primeiro, eu vou explicando aqui exemplo a exemplo para ficar mais didático. O primeiro exemplo que eu trouxe para você essa aqui é uma das geometrias mais simples, né? Mais óbvias, né? Nós temos aqui, ó, o hidreto de berílio, que é o BeH2, como exemplo. Então, veja, o berílio, a configuração dele, o berílio tem 4 elétrons. Então, a configuração dele é 1s2, 2s2, ok? No nível fundamental, nós temos um orbital s com 2 elétrons, pertencente ao primeiro nível, e 2 elétrons no orbital s pertencente ao segundo nível. Mais uma vez, ó, 2 elétrons no orbital s no primeiro nível de energia, 2 elétrons no orbital s no segundo nível de energia. Então, está aqui a configuração, né? Lembrando que essas setas aqui simbolizam o quê? A rotação do elétron, ok? A rotação do elétron. E a seta para cima e para baixo significa dizer que esses elétrons exercem rotação no sentido oposto, né? E essas rotações geram campos magnéticos opostos, portanto, a resultante vetorial é zero, né? Dentro do orbital. Nós já discutimos isso na aula passada, certo? Então, fazendo a configuração eletrônica no estado fundamental, está aqui, um S2, 2S2. O que acontece? Esse átomo, ele tem, quando ele absorve energia externa, ele tem uma tendência de desemparelhar esse elétron no orbital 2s. Esse elétron no orbital 2s, ele transita para o orbital 2p, conforme a imagem aqui abaixo. Ele transita para o orbital 2p. Então, veja, qual é a regra para que um elétron transite de um orbital para outro? Primeiro, ele tem que receber energia externa. Nós estamos falando de quê? Do princípio de Bohr. Né? O primeiro princípio de Bohr. O primeiro postulado de Bohr. O elétron ele pode transitar de um orbital interno para um orbital mais externo a receber energia. Certo? Então, nesse estado aqui, que nós vamos chamar de estado ativado ou estado excitado, que na verdade é um estado de maior energia. Então, nós temos essa configuração com S2,
2s1 e 2p1 para o estado ativado do berílio, certo? Para o estado ativado do berílio. Então, é obviamente que existe uma diferença de energia entre o orbital 2s e para o orbital 2p. Se a energia que o átomo recebeu, a energia externa que ele recebeu, for suficiente para compensar essa energia gasta pelo elétron para transitar do orbital 2s para o orbital 2p, essa transição acontece, tá bom? Então, transições do mesmo nível de energia são geralmente transições de baixa energia, tá certo? Bom, então nós temos aqui a configuração do berílio no estado ativado, ok? Então, perceba que no estado ativado, no subnível 2, no nível 2, né, que é o segundo nível de energia, nós temos dois orbitais desemparelhados. O que é um orbital desemparelhado? Com um só elétron. Nós temos o orbital 2s e o orbital 2p, tá bom? Então, aqui não está mostrando no slide, né? Mas esse orbital 2s tem menor energia em relação a esse orbital 2p. E aí o que acontece? Durante a formação da ligação, esses orbitais eles se misturam, dando origem a novos orbitais, que são chamados orbitais moleculares. Tá? O que seria essa mistura de orbital? Na linguagem química, a mistura seria nada mais, nada menos do que uma reorganização das nuvens de densidade de elétrons, uma reorganização espacial das nuvens. Essa mistura de orbitais, a gente costuma chamar lá no ensino médio, também no ensino fundamental, no ensino superior, de hibridização, que é uma teoria, né? Teoria da hibridização. Então, os orbitais no estado excitado ou ativado, eles se hibridizam, ou seja, eles se misturam e adquirem a mesma energia. Quando os orbitais eles possuem a mesma energia, nós vamos chamar eles de degenerados, tá bom? Então, esse orbital 2s e o orbital 2p, eles se misturam gerando orbitais moleculares, que são orbitais de mesma energia, são orbitais degenerados, tá bom? São orbitais no estado híbrido. E é nesse estado híbrido que acontece a formação de ligação química. Aí vem o hidrogênio, lembrando que o hidrogênio ele tem só um elétron, ele emparelha nesse orbital aqui, ó, certo? Um segundo hidrogênio emparelha no segundo orbital. Então, observe que nós temos dois orbitais aqui, que são desemparelhados, então interagem com dois hidrogênios. Por isso que a molécula, nós temos dois hidrogênios interagindo com o berílio. Certinho? E quando acontece essa interação entre dois hidrogênios com o berílio, no estado de formação de ligação química, ele se estabiliza com 4 elétrons. E aí é uma exceção à teoria de octeto. O hidrogênio, nós já discutimos, é uma exceção, e também porque ele se estabiliza com apenas 2 elétrons. Então, é desse modo que forma-se a ligação química. Agora, perceba o seguinte, vamos lá. No átomo central, que no caso é o berílio, sobrou elétrons livres? Sobraram elétrons livres? Não, não sobraram. Nós tínhamos dois elétrons, esses 2 elétrons estão participando das ligações químicas com os hidrogênios. Então, perceba que o átomo central não existe elétron livre. Então, isso é uma característica de uma geometria linear. Então, resumindo, o que é uma geometria linear? Neste caso, uma geometria formada por 3 átomos, ok? Na qual o átomo central ele não tem elétrons livres. Se ele não tem elétrons livres, a distância dos 2 hidrogênios vai ser a distância máxima. A distância máxima possível entre os 2 hidrogênios seria um ângulo de 180 graus. Ok? Então, as características de uma geometria linear são essas. Neste caso, uma molécula formada por 3 átomos, o átomo central seria um átomo que não possui parte de elétron livre, o ângulo formado entre os átomos periféricos é de 180 graus. Ok? E é óbvio que não preciso nem dizer que uma molécula formada por 2 átomos, a geometria também seria linear, né? Tudo bem? Se alguém quiser questionar alguma coisa, fica à vontade. No segundo exemplo ao lado, ó, nós temos o caso do carbono. Verifica o carbono aí. Configuração do carbono, já é bem conhecida, né? No nível de valência,
é 2s2, 2p2. Né? O carbono ele tem o quê? 6 elétrons. Então, seria um S2, 2s2, 2p2. Esse 2s2, 2p2 é o nível fundamental. Observe que eu tenho aqui, ó, no nível 2s, 2 elétrons, enquanto no nível 2p, nós temos 2 elétrons desemparelhados. Além do mais, nós temos um orbital vazio. Ok? Então, se esse átomo de carbono recebe energia externa, e se essa energia é suficiente para compensar a energia que o elétron vai gastar para transitar do orbital 2s para o orbital 2p, essa transição vai acontecer. Professor, toda vez vai acontecer essa transição? Nem sempre. Depende da energia externa e depende da diferença de energia entre o nível na qual o elétron está e do nível na qual o elétron vai transitar. Nem sempre essa transição vai ser possível, tá bom? Então, neste caso, o carbono, acontece essa transição do elétron no subnível 2s para o 2p, formando aí o estado ativado ou estado excitado. Essa aqui é a configuração do estado excitado, ok? Agora, eu já comentei, né, que após esse estado ativado, os orbitais se misturam, certo? A mistura desses orbitais vai gerar um estado híbrido. E é no estado híbrido que acontece as ligações químicas. Os orbitais eles são degenerados, né? Então, neste caso, o carbono interagindo com 2 átomos de oxigênio, lembrando que o oxigênio ele tem 6 elétrons de valência, ele compartilha 2 elétrons, né? Cada oxigênio compartilha 2 elétrons com carbono, então vai formar uma ligação dupla aqui, né? Carbono-oxigênio, e também uma outra ligação dupla com símbolo oxigênio, formando aí a molécula do dióxido de carbono, que seria um carbono no átomo central, 2 duplas ligações com oxigênios periféricos. Neste caso, perceba que são 4 ligações químicas. São 4 ligações químicas. E se você observar aqui, ó, nós temos 4 orbitais com elétrons desemparelhados. Então, cabe aqui o carbono fazer 4 ligações. Tudo bem? Então, perceba também que no átomo central, o carbono, não sobrou elétrons livres. Todos os elétrons participam da ligação. Como todos os elétrons participam da ligação, aí nós temos uma geometria linear. O oxigênio periférico, ângulo de ligação entre os oxigênios de 180 graus. Certinho? Então, mais uma vez, uma das características da geometria linear para uma molécula com 3 átomos seria o átomo central ele não ter elétrons livres, permitindo que os átomos periféricos se distanciem uma distância máxima de 180 graus. Então, eu sugiro para você tentar fazer isso aqui, ó. São 3 iodetos, são 3 iodos, né, interagindo. E lembrando que essa molécula tem, no caso, uma carga negativa. Você pode localizar essa carga negativa aqui, ó, no iodo central. Então, tente fazer aí como exercício para você entender que essa molécula aqui também é uma geometria do tipo linear. Ok? Então, vamos avançar. Próximo exemplo, nós temos o seguinte. Nós temos aqui a configuração do oxigênio. Configuração do oxigênio 1s2, 2s2, 2p4. Então, nós temos a configuração em orbitais. Está aqui o orbital com 2 elétrons, 1s2, né, 2s2 e o 2p4. Perceba que os orbitais p nós temos 2 orbitais com elétrons desemparelhados. Né? Por essa teoria, que é a teoria da ligação de valência, né, quando a gente demonstra que os orbitais que participam da ligação, a teoria que nós estamos utilizando é a teoria de ligação de valência. Né? Quando a gente discute aqui os ângulos de ligação, a geometria espacial da molécula, nós estamos utilizando a teoria de repulsão dos pares de elétrons de valência. São 2 teorias. E quando a gente discute mistura de orbitais degenerado, teoria da hibridização. Então, eu estou comentando simultaneamente várias teorias, né? Bom, então, aqui diz o seguinte, ó, como nós temos 2 orbitais com elétrons desemparelhados, o oxigênio vai fazer 2 ligações. E aí, se você interagir o oxigênio com 2 hidrogênios, ó, sabendo que cada hidrogênio compartilha apenas um elétron,
nós vamos ter aqui duas ligações químicas, oxigênio e nitrogênio na molécula da água. Então, perceba, neste caso, o seguinte, ó. Perceba o seguinte, esse aqui é o nível de valência. Olha aí o nível de valência. Ok? Perceba que no nível de valência do oxigênio, nós temos dois orbitais com elétrons desemparelhados, que são esses dois aqui da direita, né? São esses dois aqui que vão participar das ligações químicas. O hidrogênio, o primeiro hidrogênio com elétron desemparelhado, ele emparelha com esse orbital aqui. Vamos chamar esse orbital de PX, PY, PZ. Só para efeitos didáticos, né? Ele interage com o seu orbital PY. O segundo hidrogênio interage com o orbital PZ. Pronto. Então, são esses dois últimos orbitais aqui na imagem que participam das ligações. Mas e os dois primeiros? Eles não participam das ligações. Por quê? Porque eles estão totalmente preenchidos, né? Esses dois orbitais aqui, pessoal, ó, eles não participam da ligação química. Aqui, ó. São dois pares de elétrons que não participam da ligação química. Eles vão aparecer na imagem posterior. Olha aí, ó. Os dois pares de elétrons. Certinho? E o que é que vai mudar? Perceba que, neste caso, a molécula tem 3 átomos, igual ao exemplo anterior, mas existe um diferencial. O átomo central, ele possui o quê? Elétrons livres. E o que é que vai acontecer com esse par de elétron livre? Esses pares de elétron livre, eles vão ocasionar uma repulsão em relação aos pares de elétrons ligantes. Então, esses orbitais aqui, esses pares de elétron livre, eles vão ocasionar uma repulsão em relação aos pares de elétrons ligantes. Quem são os pares de elétron ligantes? São os que participam da ligação oxigênio e hidrogênio. Então, perceba que são dois pares. Então, eles vão ocasionar essa repulsão. O ângulo entre os hidrogênios, né, que deveria ser de 180 graus, não vai ser 180 graus, porque a repulsão eletro-isolado, eletroligante, é muito forte. Isso faz com que os hidrogênios aqui diminuam o ângulo, né, se aproximando. Então, na molécula da água, se você analisar, nós temos aí o seguinte. Primeiro, não é linear. Vai formar aqui uma espécie de ângulo. Então, eu vou chamar a geometria de angular. Geometria angular. Segundo, o átomo central ele tem par de elétron livre. Esses pares de elétron livre, a gente tem que lembrar que eles ocasionam repulsão em relação aos pares ligantes. A repulsão gerada por esses pares de elétron livre faz diminuir aqui o ângulo de ligação. E aqui o ângulo de ligação, no caso da água, é de 104 graus e 5 minutos. Certinho? Então, nós temos pares de elétron livre no átomo central. Essa é uma característica da geometria angular. E aí eu volto ao que eu comentei lá no início. Ó. Essa geometria aqui, geometria da molécula, olha só, geometria da molécula angular. Mas se a gente falar assim, qual a geometria dos pares? Olha só a diferença, geometria da molécula angular. E se eu perguntasse qual é a geometria dos pares, neste caso vai ser tetraédrica. Aí eu vou voltar ao slide, molécula da água, olha lá, a tabelinha que eu chamei a atenção logo no início. Vamos localizar aqui a água. Tá aqui, ó, água. Olha aí, ó, apareceu tetraédrica. Essa tabela, mais uma vez, para quem não escutou, né, no início da minha fala, ela é uma tabela que aparece lá no livro Mahamaides. Tá bom? Mahamaides, um curso universitário. Então, perceba o seguinte, que a tabela que o Mahamari traz não é a geometria da molécula, é a geometria dos pares da molécula, que ele chama isso de forma. Tá bem aqui, ó, forma. Tá bom? Então, isso aí acaba confundindo o aluno, quando ele vai estudar pelo Mahamaides. O cara olha lá pelo Mahamaides, molécula da água, ele sabe que é angular, mas o Maham diz que é o quê? Tetraédrica. Aí o cara fica todo confuso. Como assim, tetraédrica? É porque o livro do Mahamaides ele classifica a geometria dos pares de elétrons. A geometria dos pares de elétrons, você leva em consideração tanto os pares ligantes quanto os pares isolados. E para você classificar a geometria da molécula, você leva em consideração apenas os pares ligantes. Essa é a diferença. A molécula d'água é um bom exemplo. Se a gente considerar aqui, ó, a molécula d'água, pares ligantes, são quantos? 2 pares ligantes. Pares isolados, são quantos?
2 pares isolados. Aqui, ó, os dois. Número de pares totais, quais são? 4. Dois isolados, 2 ligantes, são 4. Uma molécula que tem 4 pares, né? 4 pares de elétrons, ela é geometria tetraédrica. Geometria dos pares tetraédrica. Agora, no caso dela, nesse caso. Então, ela vai ser angular. Alguém quer perguntar? Nesse caso, a gente sempre tem que fazer as duas geometrias, tanto em relação aos ligantes e aos elétrons livres? Boa pergunta. Era isso que eu ia comentar para finalizar a minha fala. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: é simplesmente tomar cuidado com a pergunta. Tá bom? Por exemplo, prova de mestrado. Se um dia vocês forem fazer prova de mestrado, aí o cara lá pode botar assim: qual a geometria dos pares de elétron da molécula da água? Aí o cara diz o quê? Geometria angular. Tá errado. Ele não perguntou geometria da molécula, ele perguntou geometria dos pares da molécula. Entendeu a diferença? Então, tem que ter atenção na pergunta, tá bom? Para a gente aqui da graduação, o que é mais importante a gente discutir é a geometria da molécula. Qual é a geometria da molécula da água? Angular. Mas qual é a geometria dos pares da molécula? Tetraédrica, tá bom? Então, tome cuidado com a pergunta, tá bom? É essa a dica que eu dou. Entendeu aí, colega? Sim. Beleza. Então, vamos avançar um pouco mais, né? Daí a molécula da água. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela rapidamente aqui. Ó. Tá aí a molécula. Esse programinha, ele não mostra a geometria do... Aliás, ele não mostra os pares de elétron livre, tá? Mas só para você verificar a molécula da água, né? Como é que é a configuração dela. Tá aí, ó. Nós temos 2 hidrogênios, ó, formando aqui um determinado ângulo, e um oxigênio. Lembra do assunto polaridade que nós discutimos na aula passada? Por que ela é polar? Porque ela não tem o quê? Simetria. Então tá aí, ó. Ela não tem simetria. Se a gente botar a molécula aqui, ó, é difícil colocar numa posição, ó. Pronto. Se a gente traçar aqui um plano vertical, nossa, estou ruim de mexer nisso aqui. Pronto, aqui dá para visualizar. Imagine aqui, ó, um plano vertical, uma linha passando aqui, ó, pelo centro desse hidrogênio vertical, né? Ó, e passando pelo centro do oxigênio. A direita e a esquerda são 2 lados iguais, simétricos. Então, nesse caso, tem simetria. Agora, eu vou mudar aqui a rotação da molécula. Se eu colocar a molécula aqui assim, ó, se eu traçar aqui um plano passando pelo centro do oxigênio, um plano horizontal, ó, o plano ele sempre tem que passar pelo átomo central da molécula, tá? Quem é o átomo central aqui? É o oxigênio. Então, se traçarmos um plano horizontal, uma linha aqui, ó, horizontal, passando pelo centro do oxigênio, acima desse plano nós não temos nada, nenhum átomo. E abaixo desse plano nós temos quem? 2 hidrogênios. Então, é simétrico? Não, não é. Então, como não é simétrico, essa molécula é polar. Nós discutimos isso aí na última aula, né? Então, tá aí a molécula da água, molécula polar, certinho? Só para vocês terem ideia também aqui, ó, do tamanho da esfera de Van der Waals. Deixa eu ver se aparece aqui, ó. Olha aí, ó. O que é a esfera de Van der Waals? É para a gente ter uma noção do tamanho dos orbitais, né? Olha aí, ó. Então, você percebe que o oxigênio é bem volumoso, né? Os orbitais do oxigênio são bastante volumosos em relação aos hidrogênios. Então, tá aí, ó. Seria uma comparação do tamanho do orbital do oxigênio em relação aos orbitais dos hidrogênios, os orbitais das densidades de elétrons, né? Então, essa aí seria a molécula da água, beleza? Bom, vamos voltar aqui. Olha aí um exemplo que eu sugiro que você faça.
O ozônio. Tá aqui, ó. Tente fazer a molécula do ozônio, tá? Para você ver que o ozônio, ele é, no caso, angular também. Três átomos de oxigênio ligados entre si. Tá bom? Então, vamos avançar. Próxima geometria aí, a chamada trigonal plana. Coloquei como exemplo aqui o BF3, trifluoreto de boro. O boro, ele tem 5 elétrons, está aqui, ó. 5 elétrons na tabela periódica, né? Boro lá da família do alumínio, né? Família 13 da tabela, que o pessoal antigamente chamava de 3A, né? Família 13. Então, o boro tem a configuração 1s2, 2s2, 2p3. Configuração de valência do boro, olha aqui, ó. Essa aqui é a configuração de valência. Lembra que a configuração de valência é sempre o último nível. Neste caso, é o segundo nível. Perceba que na configuração de valência, nós temos um orbital cheio, que é esse 2s. Nós temos um orbital P semi-preenchido e 2 orbitais P vazio. Certinho? Agora, mais uma vez, quando esse átomo aqui recebe energia externa, é possível que esse elétron 2s, um desses elétrons, transite para o orbital 2p vazio. Vai acontecer uma transição do tipo sp aqui, ó. Quando acontecer essa transição, qual vai ser a nova configuração do boro no estado ativado? Está aqui, ó. Nova configuração de valência, ó. 2s1, 2p2. Ok? Perceba que o boro tem agora 3 orbitais de valência que eles vão se misturar, eles vão se hibridizar, vão adquirir a mesma energia, vão estar degenerados, e nesse estado degenerado vai acontecer a formação de ligação química, formação de orbitais moleculares. Três orbitais, com cada um com elétron, 3 ligações químicas. Aí vem o flu, o primeiro flu, emparelha aqui com o primeiro orbital. Vai ser a primeira ligação química. Um segundo flu emparelha com o segundo orbital, e o terceiro flu emparelha com o terceiro orbital. Certinho? Gente, só para, mais uma vez, reforçar, quando eu falo de mistura de orbitais, nós estamos falando do quê? De hibridização, né? Então, aqui, ó, quando acontece a hibridização, não existe mais o orbital S e nem o orbital P. Existem os orbitais SP. Então, aqui, ó, a hibridização acontece entre esses orbitais aí, ó, o orbital 2S e 2 orbitais 2P. Então, após a formação do estado híbrido, qual vai ser o orbital? Vai ser, a gente chama ele de SP. Neste caso aqui vai ser SP2. Tem gente que nunca entendeu hibridização. O que é hibridização? É a mistura de orbitais. O que é mistura? É um rearranjo espacial da densidade de elétrons. Como acontece esse rearranjo? Obviamente que altera a energia do sistema. Então, o orbital híbrido é um orbital com energia diferente do orbital do estado ativado. Tá bom? E aí a gente chama isso aí, neste caso aqui do boro, de orbitais do tipo sp2. Por que sp2? Porque é um orbital S se misturando com 2 orbitais P, sp2. Vamos voltar aqui ao caso do carbono. Ó, olha aí o carbono. O carbono, nós tínhamos 2s, né? E depois, ó, cada orbital P, 2 orbitais P com seu elétron. Aí, um elétron do orbital S vai para o orbital P. Então, aqui, ó, a hibridização, né? É possível aqui, ó, uma hibridização do tipo sp3. Né? sp3. O que é uma hibridização sp3 do carbono? É um orbital S que se mistura com 3 orbitais P. Mas lá na química orgânica do terceiro ano, a gente aprendeu que também existe o sp2, né? O que é o sp2, gente? O sp2 é a hibridização de um orbital S com apenas 2 orbitais P. Né? Seria esse aqui, ó. Um S, seria um S com 2 P, ó. sp2. Ah, então quando acontece a hibridização sp2, sobra um orbital P. Verdade. E o que acontece com esse orbital P? Os orbitais que sofrem hibridização, eles possuem a mesma energia. No final das contas, né? Eles se misturam e adquirem a mesma energia. São degenerados. Aquele que não se mistura, que no caso é esse orbital aqui da direita,
ele é não degenerado, ele tem energia superior aos orbitais degenerados. Então, esse orbital aqui, ó, que não se mistura, ele vai dar origem a uma ligação π na química orgânica. O que é a ligação π? Né? O pessoal diz assim, ligação π é dupla ligação. Tá, mas vamos dar um outro conceito de ligação π? Ligação π é um orbital não degenerado, certo? É um orbital que não sofreu hibridização. E como ele não sofreu hibridização, ele tem uma energia maior do que os orbitais que sofreram hibridização. Como ele tem uma energia maior, ele é mais estável ou é mais instável? Ele é mais instável. Se ele é mais instável, quando você estiver estudando lá na química orgânica, mecanismos de reações orgânicas, lá no quarto, quinto período, vocês vão ver que os sítios de reação das moléculas orgânicas, um dos sítios são os elétrons π, são mais reativos. Por quê? Porque a energia é maior. Lembra que toda vez que a energia é maior, é mais instável. Toda vez que a energia diminui, o sistema é mais estável. Então, eu posso correlacionar, né, os orbitais π com, por exemplo, velocidade de reação, né, ou termodinâmica. Vocês vão estudar isso daí lá no quarto, quinto período. Então, veja que é importante a gente conhecer as propriedades fundamentais da molécula. Nós estamos hoje discutindo de geometria molecular, mas já estamos começando a fazer previsões de coisas que vocês vão aprender lá na cinética química, na termodinâmica. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui ao nosso caso, o caso do BF3. Olha aí, o BF3 adquiriu no estado híbrido a mesma energia, né? Aqui, ó, vai acontecer a hibridização e 3 ligações químicas, 3 fluos. Perceba que após a formação de 3 ligações químicas, aqui, ó, não vai haver elétron livre no átomo central. Se não tem elétron livre no átomo central, uma molécula formada por 4 átomos sem elétron livre no átomo central, a geometria é do tipo geometria trigonal plana. Então, mais uma vez, resumindo, o que é uma geometria trigonal plana? Uma molécula de 4 átomos, na qual o átomo central não possui elétron livre. É uma geometria trigonal plana. Exemplo, BF3. E aí você tem de fazer em casa, ó, eu coloquei aqui, ó, o NO3. Como é que faz aí o NO3? Aí você tenta fazer em casa, né? Para você ver que o NO3, que é o nitrato, né? NO3-, ele também tem geometria trigonal plana. Lembra que toda vez que a espécie tem uma carga elétrica, essa carga elétrica você pode localizar ela no átomo central, no caso, no nitrogênio. Tá bom? Para fazer aí o esqueminha de ligações. Então tá aí, BF3, geometria trigonal plana, ângulo de ligação de 120 graus. Certinho? Vamos tentar fazer aqui o BF3. Pronto. Então tá aí. O BF3 seria o quê? Seria polar, né? Olha aí, ó. Ele é trigonal plana. Forma-se uma espécie de um triângulo aqui, né? Um triângulo, ó. Olha aí, ó. Olha aí, forma-se um plano, né? Ele é planar mesmo, olha aí, ó, o BF3. Dá para você perceber, né, que ele é planar. Certinho? Olha aí, ó. Pronto, aqui ficou bem fácil você visualizar. Olha aí, ó. Todos os fluos, eles estão no mesmo plano. Ele é planar. Então, qual é o ângulo de ligação aqui entre os 3 fluos? 120 graus, né? 120, 120, 120. Certinho? Então, tá aí. Então, como ele é simétrico, ó, isso aqui tem simetria. É um sistema simétrico. Então, ele é o quê? Apolar. Ele tem simetria. Como é que você faz para saber se tem simetria? Você pode traçar um plano na vertical aqui, ó, passando por esse fluo que está aqui embaixo, esse fluorescente, né? E aí você traça um plano vertical. Do lado esquerdo, nós temos aqui esse fluo aqui, ó. Do lado direito, outro fluo. Eles são simétricos, tem simetria. Se você traçar um outro plano passando, ó, nesse fluo aqui da direita e no átomo central, um plano aqui, ó, nessa direção, né? Transversal aqui, né? Que a gente chama. Você vai ter, ó, um fluo nessa posição
e outro fluido nessa posição que também vai ser simétrico, vai ter simetria. Um terceiro plano de simetria é você passar por cima desse fluido da esquerda e também no átomo central. Olha aí, passando aqui nesse ponto, você vai ter esse fluido aqui para cima, outro para baixo, que são simétricos. Então, essa molécula aqui, ó, já mostrei 3 planos de simetria. Além do mais, tem um plano, esse plano aqui, ó. Olha aí. Passando por cima de todos os átomos, um plano vertical. Passando em cima de todos os átomos. Na direita e na esquerda não tem nada. Então, simétrico. Então, essa molécula tem 4 planos de simetria. 3 planos passando entre os átomos Flu, átomo central, e um plano passando por cima de todos os átomos. 4 planos de simetria. Professor, para que serve plano de simetria? É só para saber se a molécula é polar ou apolar? Não. Tá bom? A gente consegue saber se o sistema é polar e apolar avaliando os planos de simetria. Plano de simetria a gente aprende vetorial, por isso que você estuda vetorial. Mas plano de simetria, pessoal, quando vocês estiverem estudando mais lá na frente, né? Se alguém for seguir carreira na química, for estudar aí, vocês vão aprender uma coisa chamada infravermelho. Tá bom? Uma técnica lá de que você consegue medir aí, você consegue medir a energia de vibração das ligações e os modos de vibração. Então, para entender os modos de vibração, vocês vão estudar plano de simetria. Tá? Quem for seguir aí carreira, principalmente na inorgânica, vai estudar muito isso daí, plano de simetria. Tá bom? Eu estou provocando vocês, né, para coisas mais lá na frente. Então, vamos voltar aqui, mais uma vez, nosso caso aqui, né, do BF3. Agora, vamos ver um sistema semelhante, ó. 4 moléculas, aliás, 4 átomos, porém, o átomo central tem um par de elétron livre. O exemplo que a gente acabou de avaliar eram 4 átomos, mas o átomo central não tinha elétron livre. Agora, tem elétron livre. Qual é o exemplo que a gente vai discutir? O NH3, a mina, tá bom? NH3. O nitrogênio, nós já conhecemos, né? A configuração do nitrogênio é 1s2, tá aqui, ó, 1s2, 2s2 e 2p3. Perceba que no nível de valência nós temos um orbital s preenchido, 3 orbitais p semi-preenchido. Ok? E aí vem aquele lance. Se o nitrogênio receber energia externa, será possível que esse elétron aqui do 2s, um desses elétrons, transite para um orbital vazio? Bom, no nível 2p não temos orbitais vazios. Ele poderia ir, talvez, para um orbital do terceiro nível. Mas a energia de transição desse elétron 2s para um orbital no terceiro nível é muito grande. Isso não acontece em condições normais. Não acontece. Então, neste caso, perceba que o próprio estado fundamental do nitrogênio, ele também é o estado na qual acontece a formação de ligações químicas. Nos exemplos anteriores, eu mostrei para você, ó, estado fundamental, estado ativado, não foi? Olha aí, ó. Outro exemplo aqui, ó. Estado fundamental, estado ativado. Mas agora eu estou mostrando para você o caso do nitrogênio, que a formação da ligação química acontece no próprio... o estado fundamental é o próprio estado ativado da molécula, do nitrogênio, no caso, né? Certinho? Então, perceba que não é possível o orbital 2s fazer ligação química, não é possível, porque ele já está cheio. Mas o 2p, sim. Nós temos 3 elétrons aí, 2p, ó, 10 emparelhados. Então, é possível o nitrogênio fazer 3 ligações químicas. Então, vem 3 hidrogênios aqui, ó, cada hidrogênio com um elétron, e emparelha. O primeiro nitrogênio emparelha com o orbital, que nós vamos chamar aqui de px, né? O segundo nitrogênio emparelha com o orbital py, e o terceiro hidrogênio emparelha com o orbital pz, fazendo 3 ligações químicas. Mas perceba que o orbital 2s, ele está livre. Ó, é um par de elétron livre. É um par de elétron livre.
certo? Então, o átomo central, neste caso, ele tem par de elétron livre. Aí você tem que lembrar do caso da água, né? Lembra da água? Tinha 2 pares de elétron livre. O que, é que eu comentei no caso da água? O par de elétron livre ocasiona repulsão em relação aos pares ligantes. Eu tenho um par de elétrons não ligante e tenho 3 pares de elétrons ligantes. Então, esse par de elétron isolado, que eu estou chamando de par de elétron não ligante, ocasiona repulsão em relação aos pares ligantes. E aí, essa repulsão faz com que esses 3 hidrogênios se aproximem. Neste caso, ó, o ângulo entre os hidrogênios é de 107 graus e 8 minutos. 107 graus e 8 minutos. A molécula ela vai adquirir esse formato aqui, ó, que nós chamamos de pirâmide trigonal. NH3. Conteúdo complexo. É assim mesmo, Evandro, conteúdo complexo, né? A gente explica o complexo e espera que o aluno entenda e tenha um nível de entendimento mínimo necessário, né? Tá bom? Porque acho que depois, quando a gente pega para estudar, aí vai esclarecendo mais, né, depois da aula. O bom também, uma vantagem, é que a aula é gravada, né? Aí você pode rever, A gente pode volta lá parar, e refletir, né? Você pode. Aí também tem aí os monitores, tem os tutores, né? Eu mesmo posso tirar dúvida de vocês, tá bom? Mas o objetivo, Evandro, eu pelo menos gosto de ser assim. Eu explico, é, eu dou muitas informações, tá? Mas o meu objetivo não é que você aprenda tudo, literalmente tudo, porque ele não vai, assim, logo de primeiro não vai, né? E é natural isso da gente. Mas o objetivo é provocar mesmo vocês, mostrar que existe coisas além do básico, tá bom? Provocar mesmo vocês para buscar um mais conhecimento. Mas, assim, o objetivo da aula, nesse caso aqui, é diferenciar as geometrias. O que é uma geometria linear? Resumidamente, uma geometria que forma um ângulo de 180 graus entre os átomos periféricos. Pronto. O que é uma geometria angular? Uma geometria com 3 átomos e o átomo central tem par de elétron livre. O que é uma geometria pirâmide trigonal? É uma geometria com uma molécula com 4 átomos, na qual o átomo central tem par de elétron livre. Então, perceba que se eu der só o conceito, pronto, já resolvi todo o problema. Mas aí eu estou detalhando, né, esse conceito para vocês, tá bom? Para não ficar só decorando o conceito. Até que é importante entender, né? Então vamos lá. Olha aí a provocação aqui, ó. O PF3 para vocês fazerem também, né? Já está até respondido aqui, ó. O PF3 é outro exemplo aí, ó. Tá bom? Então tentem aí compreender o PF3. Eu discuti o NH3 aqui, né? E aí eu vou continuar mostrando mais coisas para vocês. Por exemplo, eu vou agora correlacionar geometria molecular com outros conteúdos da química, só para vocês verem o quanto é importante. Se eu perguntar para vocês aqui, moléculas do tipo pirâmide trigonal são ácidos ou bases de Lewis? A resposta seriam o quê? Bases de Lewis. Professor, o que são bases de Lewis? São moléculas com par de elétron livre. Pronto, também aqui, ó, par de elétron livre. Então, sistemas do tipo pirâmide trigonal são categorizados como bases de Lewis. Certo? Vou voltar aqui um pouquinho o slide. Ó. Olha o caso do que a gente analisou do BF3. Olha o BF3. Se eu perguntasse aí, ó, o BF3 é um ácido ou base de Lewis? É um ácido de Lewis. O que são ácidos de Lewis? Espécies capazes de receber o par de elétron com orbitais vazios. Olha aqui, ó, orbital vazio. É um ácido de Lewis, o BF3. Tá bom, vou provocar mais ainda. Se eu perguntasse aí, o que seria o BF3? Poderia ser um catalisador de reação? Sim. O que são catalisadores de reação? Ácidos de Lewis. Certo? Ácido de Lewis atua como catalisador de reação. Então, perceba que os conceitos na química, pessoal, são vários conceitos. Mas se você compreender, olhar para o sistema, né? Olhar para a molécula, no caso aqui do BF3, você vai conseguir assimilar muitas coisas. Tá bom? E às vezes o aluno ele não entende, ele acha que o ácido de Lewis é uma coisa, ele acha que uma geometria do tipo
trigonal plana não tem nada a ver com ácido de Lewis, mas na verdade são tudo as mesmas coisas. Ele acha que uma geometria do tipo pirâmide não tem nada a ver com base de Lewis, mas é a mesma coisa, entendeu? Então vamos avançar um pouco mais aqui. Pirâmide trigonal é o NH3, né? Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui o NH3. Pode ir perguntando aí, pessoal. Pode me ligar no microfone falando aí. NH3. Pronto, tá aí o NH3. Vamos ver agora essa moléculazinha aí. Olha aí como é que ela é. Dá para você ver que ela é uma pirâmide, né? Certinho, ó. O ângulo aí entre os hidrogênios é de 120, tá? O ângulo aqui é de 120. Olha aí, ó. Então dá para você perceber, ó, que eu vou colocar ela numa posição aqui. Nessa posição bem aqui, ó. Pronto. Lembra que o plano de simetria tem que passar pelo átomo central, né? Traçando aqui, ó, se eu traçar um plano de simetria passando pelo átomo central, essa molécula é simétrica ou ela é assimétrica? Olha aí, se eu passar um plano horizontal aqui, ó, passando pelo átomo central, acima desse plano não temos átomos, abaixo do plano temos 3 hidrogênios. Então já deu para você perceber que ela é assimétrica. Se ela é assimétrica, é o quê? Polar. Certinho? Deixa eu ver se eu mostro que é a esfera de Van der Waals, ó, para você ter ideia aí, ó. As esferas de Van der Waals. Olha como o nitrogênio, os orbitais do nitrogênio ocupam grande parte da molécula aí. Essa parte azul é o polo negativo da molécula, né? O polo positivo são as partes brancas, os hidrogênios. Certinho? Então tá aí, ó, NH3. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Queria mostrar para vocês a soma vetorial do dipolo aqui, mas não apareceu. É porque essa seta, ela aparece às vezes bem distante da molécula e não dá para visualizar aqui. Tá, então vou passar para frente. Então vamos voltando aqui, né? Próximo caso, geometria do tipo forma T. Esse daqui é um pouco incomum, tá? Vamos ver o caso aí do bromo, né? O bromo é 35 elétrons. Tá aqui a configuração do bromo completa, né? 1s2, 2s2, 2p2, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Beleza. Aliás, 4p5. Essa aqui é a configuração do bromo. Tá bom? Ficou na dúvida aí, tem que acessar aquele diagrama do Linus-Pauling, né? E fazer a distribuição de elétrons. Mas a primeira coisa que eu chamo a atenção é o seguinte, ó. Além do 4p5, quem seriam os próximos orbitais? Seria o 5s, que nós vamos chamar de 5s0, que não tem elétrons, né? E 4d0. Tá bom? 4d0. Esse orbital 4d, ele existe no átomo de bromo, porém ele não está ocupado. Quem é o quarto nível do bromo? Quarto nível de energia, ó. Vamos localizar aqui o quarto nível de energia. Quarto nível de energia é o 4s2, tá aqui, ó. 2 elétrons S. O que mais? O 4p5, 5 elétrons P, né? Já deu 7 elétrons. E temos o 4d. Só que ele não tem elétrons. Então, vejam, 4s2, 4p5 e 4d. Lembra quantos orbitais são os D? Os orbitais D, eles são 5 orbitais, né? Vazios. Então, ó, esse orbital aqui, ó, esses elétrons do S2, um elétron do orbital 4s, ele pode migrar para o orbital 4d. Beleza? Aí ficou aqui com um orbital desemparelhado. O que mais? Desses elétrons 4p5, 2 elétrons podem migrar para o 4d. Então, assim, a configuração final vai ser 4s1, 4p3 e 4d3.
Por que 4D3? Porque um elétron do tipo S vem para o orbital D e 2 elétrons P vêm para o orbital D. Aí por isso fica 4D3. Deixa eu ver se alguém pediu para entrar aqui. Então, ó, quando acontecer a transição desses elétrons 4s e 4p para o orbital D, nós vamos ficar com o estado ativado do tipo 4s1, 4p3, 4d3. No total de quantos orbitais? Desemparelhado. Um orbital S, 3 orbitais P e mais 3 orbitais D. Então, nós vamos ter no total, quantos orbitais? Um S, 2P, aliás, 3P, aí já deu 4, né? E mais 3D, 7 orbitais. Então, o bromo, ele pode ter até 7 orbitais desemparelhados. A gente costuma estudar, lá no ensino médio, o bromo como fazendo uma só ligação, né? Mas ele pode ter até 7 orbitais desemparelhados. Tá bom? Podendo receber até 7 outros elétrons de outros átomos. Então, essa geometria aqui, pessoal, né, que é chamada forma T, ó, nós vamos ter no átomo central, que é esse aqui, ó, nós vamos ter, ó, percebam, nós vamos ter, ó, um elétron fazendo ligação com esse átomo aqui, ó, beleza? Aí, mais uma vez, outro elétron do átomo central fazendo uma ligação com esse segundo átomo aqui, já foram 2 elétrons do átomo central, né? O terceiro elétron do átomo central fazendo a terceira ligação aqui, pronto, 3 pares ligantes. São 7 elétrons, lembra? 3 dos 7 elétrons, 3 fazem 3 ligações. Então, aqui, ó. Faltam quantos? De 3 para 7, faltam 4, né? E aí eu coloquei aqui essa imagem, ó, com essas bolinhas pontilhadas aqui, ó, representando 2 pares de elétrons vazios. Aqui, ó, essas bolinhas pontilhadas. Então, cada bola pontilhada dessa é um par de elétrons. Um par de elétrons são 2 elétrons, né? Como são 2 bolinhas, são 2 pares, dá 4 elétrons. Então, resumindo a história. Nessa molécula aqui, ó, do tipo forma T, nós teremos um átomo central com 7 orbitais desemparelhados, na qual, desses 7 orbitais, 3 fazem ligações químicas e nós vamos ter 4 elétrons sobrando, ou seja, 2 pares de elétrons isolados. Exemplo de moléculas que fazem essa geometria do tipo forma T. Essa aqui, ó, BRF3. Né? BRF3. E esse conceito é muito interessante, né? Eu já vi até professor no ensino médio, eu me lembro que eu mesmo, quando fazia ensino médio, o professor falava assim: halogênio não se. Flu, que é um halogênio, não se liga com outro halogênio. Não pode fazer ligação química de flu e bromo. Está aqui um exemplo. Certo? Está aí um exemplo. Entre a ligação entre bromo e flu. 3 flu ligado ao bromo. Trifluoreto de bromo. Tá bom? Então tá aí. É como eu falei, é bem comum, né? É bastante incomum, mas existe. Esse ângulo de ligação aqui, ó, é de 86 graus. Olha aí o ângulo. 86 graus. O ângulo entre os pares ligantes. Esse átomo aqui, ó, periférico, o ângulo que ele forma em relação a esse aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, no caso. Ele não é 90 graus, né? Na figurinha, você pode até achar. Aliás, não é esse ângulo aí, não. Aqui não tem nem como mostrar. Na verdade, o ângulo é o ângulo entre o par ligante, que vou pegar esse exemplo aqui, e o par isolado, né? Que é um pouco menos que 90 graus. Tá? Um pouco menos que 90 graus. Agora, esses ligante-ligante, ele é de 90 graus. Agora, o isolado ligante não é.
Tá bom? Não é. Enfim. Então, tem esse exemplo aí, tá bom? Eu não me recordo agora de outro exemplo diferente do F3BR, do BRF3. Essa molécula também é polar, né? Dá para você ver que ela não tem simetria, certo? Ela é polar, né? Ela não tem simetria. Vamos ver o caso aqui do tetraedro. Esse tetraedro aqui é bastante comum, né? A gente geralmente usa o CH4, né? Que é o exemplo mais comum. Então, tá aí. O carbono já foi até discutido, né? Ele tem a configuração de valência 2s2 e 2p2. Aí, esse elétron aqui do tipo S, ó, ganha energia, vai transitar para esse orbital vazio. A configuração do estar ativado fica desse jeito aqui, ó. Tá bom? S1p3. E aí tem um lance lá da hibridização, né? Esses orbitais eles se misturam entre o estado híbrido, formando novos orbitais. No estado híbrido, esses orbitais serão o do tipo sp3. É um orbital S e 3 orbitais p. E são justamente esses orbitais sp3 que vão fazer as ligações com os hidrogênios. Como nós temos aqui 4 elétrons, né, desemparelhados, então nós vamos ter aqui 4 hidrogênios interagindo com eles, né? E aí fazendo 4 ligações químicas na molécula do metano, CH4. O ângulo de ligação aqui, ó, é de aproximadamente 109 graus e 109 graus e 5 minutos. Então, esse tipo de geometria é chamado o quê? Tetraédrica. O que é uma geometria tetraédrica? Uma geometria formada aí por 5 átomos, na qual o átomo central não tem elétron livre. Você consegue perceber que todos os elétrons do átomo central eles participam das ligações. O carbono tem 4 elétrons. No caso aí, os 4 participaram da ligação química. Então, a geometria tetraédrica. Certinho? Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Essa setinha vermelha que apareceu aqui, ó, é que eu queria mostrar na molécula anterior, né, que é o momento de dipolo. Mas tudo bem. Eu vou tirar ela aqui. Ela apareceu aqui na outra molécula. Pronto. Então tá aí, ó. Vamos analisar essa molécula aqui, ó, CH4. Olha aí, ó. Isso aqui é um tetraedro. Olha aí. Nós temos lá esses 3 átomos de hidrogênio que aparecem aqui, ó, periféricos, eles têm o mesmo ângulo, né? O mesmo ângulo. Certinho? Olha aí, ó. Então, essa aqui é a molécula do metano. Então, se você fizer a análise vetorial dessa molécula, você vai ver que a soma vetorial dela é zero. Olha aí, professor de geometria, poderia perguntar para você, né? Demonstra que a soma vetorial da molécula do metano é zero. Aí o negócio ficava mais... Enfim, mas é possível fazer isso, né? Então, essa molécula ela é apolar, né? Apolar, as ligações dela são o quê? São polares, né? Porque eu tenho aqui ó, hidrogênio e carbono, ligação polares, mas a molécula é apolar. A resultante vetorial é zero. Tudo bem? Então tá aí, gente. Olha, o exemplo assim que eu sugiro que vocês tentem fazer, olha aí o sulfato. Ó. Esse ânion sulfato também é tetraédrico. Tá bom? Já tá aí, ó, o sulfato. Tá? Então vamos avançar aqui. Então, a outra geometria é quadrado planar. Essa geometria também ela não é tão comum, tá bom? Ela não é tão comum. Mas vamos analisar essa molécula aqui, ó. Tetrafluoreto de xenônio, XeF4. O xenônio, né, ele é um gás nobre, né? Alguns livros colocam lá gás inerte. Na verdade, isso aí está errado. Ele é um gás nobre, né? Mas não inerte. Ele reage, tá bom? Então, o xenônio, olha aqui a configuração dele aqui, ó. Ele tem, ó, bem aqui, ó, 8 elétrons no nível de valência, tá bom? 8 elétrons no nível de valência. Então, vamos lá. O que acontece aqui, ó? Olha para essa imagem aqui, ó. Nós temos 4 Flu
né, fazendo ligações químicas. Lembra dessas linhas grossas aqui, ó? É como se os fluoretos estivessem para frente do plano, né? E essas linhas pontilhadas para trás do plano. Então, perceba que eu tenho 4 flu. Cada fluoreto, a gente sabe que tem 7 elétrons no nível de valência, compartilha um elétron, beleza? Se você analisar aqui, ó, como nós temos 4 ligações, então nós temos 4 elétrons do xenônio participando das ligações químicas, certo? 4 pares de elétrons ligantes. E aí sobraram 4 elétrons, que são 2 pares não ligantes. Dá para você ver aqui, né, no xenônio, bem pequenininho. 2 pares, ó, um em cima, outro abaixo. Então, essa molécula aqui, gente, é o seguinte, ó. Os 4 flu estão no mesmo plano, e aí eu tenho um par de elétrons isolado, né, digamos assim, ó, para cima desse plano, e o outro par de elétrons para baixo do plano. Ok? A distância entre os pares de elétrons isolados nessa molécula é de 180 graus. Tá bom? Eu tenho no plano 4 fluoretos, acima do plano um orbital com um par de elétron vazio e abaixo do plano um orbital com um par de elétron vazio. Esse par de elétron vazio, esses dois pares estão em uma distância de 180 graus entre si. E os 4 fluoretos estão no mesmo plano com ângulos de ligação de 90 graus. Então, esse exemplo é o que nós chamamos de quadrado planar. O que é uma molécula quadrado planar? É uma molécula que tem 5 átomos, na estrutura com 5 átomos, sendo que no átomo central nós temos 2 pares isolados. 2 pares isolados. Um fica acima do plano e o outro abaixo do plano. Beleza? 4 átomos no mesmo plano, 4 átomos periféricos no mesmo plano, um orbital vazio acima do plano e um orbital vazio abaixo do plano. Certinho? Essa é uma molécula do tipo quadrado planar. Se não tivesse esses pares isolados, qual seria a geometria? Olha a pergunta que eu fiz. Se não tivesse esses pares isolados, qual seria a geometria? Qual é a geometria para uma molécula com 5 átomos, sem par de elétrons isolados no átomo central? Vamos voltar aqui. Tetraédrica. Acabamos de ver. Olha aí, ó. 5 átomos. Olha aí, ó. 5 átomos. Sendo que o átomo central não tem par de elétron livre. O átomo central ele não tem par de elétron livre. A molécula se rearranja do modo tetraédrico. Mas se o átomo central tiver elétrons livre, se tiver 2 pares de elétron livre, vai ser quadrado planar. Está aqui o exemplo. Tetrafluoreto de xenônio. E aí eu coloquei também aqui um outro exemplo para você, né, tentar compreender. Olha aí, ó. No caso aqui é o IF4-, né? Essa espécie aí. Lembra que toda vez que eu colocar uma carga negativa aqui, ó, você pode localizar a carga negativa no átomo central, né? Tá bom? Então, ou seja, se o iodo tem 7 elétrons de valência, aí você coloca um elétron a mais, fica com 8 elétrons de valência. O iodo aqui, ó, 8 elétrons de valência, sendo que 4 elétrons participam das ligações, sobram 4 elétrons. Ou seja, sobram 2 pares, um par acima do plano, outro par abaixo do plano. Então tá aqui, ó, a figurinha. Os átomos no mesmo plano com ângulo de 90 graus, um par de elétron acima, um par de elétron abaixo. Outra forma aí, bipirâmide trigonal. Um exemplo aqui é o PF5. Também não é tão comum esse daqui, tá bom? Mas vamos lá. O fósforo, nós sabemos que o fósforo ele tem essa configuração, né? Fósforo seria o nível de valência 3s2,
3p3, né? O fósforo, o número atômico dele é 15, né? 1s2, 2s2, 2p6. Aí vem 3s2, 3p3. Pronto, é o seu nível de valência. E aí aquela história. Como no átomo de fósforo nós estamos no terceiro nível, né? Como no terceiro nível eu tenho orbitais vazios, além do 3s, 3p, ó, eu também tenho os orbitais 3d, que são vazios. Aí o átomo recebe energia externa. Esse elétron aqui, ó, que está emparelhado aqui, ó, tá vendo? Ó, do 3s, ó, ele vai ocupar um orbital d, né? Ele vai ocupar um orbital d. Quando isso acontece, essa transição eletrônica do orbital 3s para o orbital d, vai ficar com uma configuração do tipo S1, P3, D1. Então, esses orbitais vão se misturar, adquirir a mesma energia, ou seja, vão se tornar degenerados, e aí vão gerar orbitais moleculares do tipo sp3d, que a gente chama de hibridização, né? sp3d. Então, perceba que no estado híbrido do tipo sp3d, quantos elétrons desemparelhados nós temos aqui? Nós temos 5. 5 elétrons desemparelhados. Então, quer dizer que o elemento químico, fósforo, ele pode fazer até 5 ligações químicas. E aí nós temos um exemplo, PF5, pentafluoreto de fósforo. Olha aí. Como é que vai ficar o rearranjo da molécula? 3 átomos de flúor vão ficar no mesmo plano, no plano aqui, no caso horizontal, né? E 2 átomos de flúor vão se localizar no eixo axial, acima e abaixo do plano. Beleza? Então, perceba que isso daqui, ó, vai ser uma espécie de... Aqui forma uma pirâmide. Ó. Se você olhar com cuidado, ó, aqui forma uma pirâmide. Né? E embaixo também, né? Olha aí, embaixo aqui forma uma outra pirâmide. Então, por isso que o nome da geometria é bipirâmide. Olha aí, ó, bipirâmide. Certo? Por que trigonal? Porque a base dela é um triângulo. Olha aí, ó, a base da pirâmide é um triângulo. Com esses 3 elementos aí. Bipirâmide. Aí nós temos aqui, né, os ângulos, ó. Entre o fluxo axial e os átomos da base aqui, ó, o ângulo é 90 graus. Isso aqui, ó, 90 graus. Tá bom? 90 graus. Agora, o ângulo entre os elementos da base, olha aí, ó. Entre os elementos da base, o ângulo é de 120 graus. Certinho? 120 graus. Então, tá aí o exemplo. Né? Pentafluoreto de fósforo, um exemplo de molécula do tipo bipirâmide trigonal. O que é uma geometria bipirâmide trigonal? É uma geometria formada por 6 átomos, na qual o elemento central ele não tem elétron livre. Não tem elétron livre. E aí está aqui o formato da geometria. Bipirâmide trigonal. Aí nós temos agora pirâmide de base quadrada. Olha aí. Exemplo. Nós temos o bromo, né? Nós já discutimos aí o bromo, né? Configuração eletrônica do bromo. Nós já discutimos que o bromo, no nível de valência, que é o 4º nível, nós temos 2 elétrons, no subnível 4s, né? Nós temos 5 elétrons no 4p, mas nós temos os orbitais 4d, que são vazios. Então, perceba, desse orbital 4s, quando o átomo recebe energia externa, um elétron desse subnível 4s migra, transita para o 4d. Mesma coisa, os elétrons do 4p, 4p5. 2 elétrons do 4p5 migram para o 4d. Aqui vai ficar, no caso, 4p3, né? Vai ficar 4s1, 4p3,
4D3. Ok? Total de 7 elétrons. Né? 7 elétrons no nível de valência. Então, perceba, 7 elétrons. Aqui vai ficar um orbital desemparelhado 4s, 3 orbitais desemparelhado 4p, já são 4 orbitais, né? Desemparelhado. E os orbitais 4d serão quantos elétrons no 4d? Serão 3 elétrons no 4d. Então, se você olhar aqui a molécula, olha aí, ó, dos 7 elétrons que o bromo possui de valência, 5 vão estar fazendo ligação química. Olha aí, 5 ligações químicas. E aqui sobrou um par. Olha aí o parzinho aqui embaixo, ó, o par isolado. O par isolado, lembra que são 2 elétrons, né? Então, se eu tenho 5 elétrons fazendo ligação química com o par isolado, dá 7 elétrons. Então, neste caso, a geometria vai ser do tipo pirâmide. Olha aí, ó, que forma a pirâmide aqui, ó. O elemento, os 4 elementos da base com o elemento que está lá em cima, né, no eixo axial superior, forma uma pirâmide. Só que a base da pirâmide é um quadrado. Aí eu vou chamar de quê? Pirâmide de base quadrada. Pronto. Outro detalhe. Perceba que o ângulo de ligação do elemento, né, e desse elemento aqui, em relação aos elementos da base, um exemplo aqui, ó, esses 2 fluos, deveria ser 90 graus, né? Deveria, mas não é 90. Por que não é 90? Olha aqui, ó, é 84,8, diminuiu o ângulo. Por que esse ângulo não é 90? Por que ele não é 90? Ó? Olha a figurinha do lado aqui, ó. Essa figura aqui, ó, tá dizendo que é 90, né? Olha aí, ó. Mas não é 90. Ó. Na prática, no caso dessa molécula, é 84,8. Por que esse ângulo diminuiu de 90 para 84,8? Porque embaixo eu tenho um par de elétrons isolado. Lembra que o par de elétrons isolados ocasiona uma repulsão em relação aos pares de elétrons ligantes. Essa repulsão que esse par isolado ocasiona em relação a esses 4 fluos da base faz com que o ângulo aqui, que era de 90, diminua. É como se o par de elétrons empurrasse os 4 fluos para cima, né? Esses 4 fluos da base aqui, ó. É como se esse par isolado empurrasse os 4 elementos fluoreto para cima, diminuindo o ângulo de 90 graus até 84,8. Certinho? Então, você tem que pensar o seguinte, ó, toda vez que tem par de elétron isolado, esse par de elétron isolado vai ocasionar repulsão. Vai ocasionar uma repulsão em relação aos pares ligantes. Isso vai fazer com que o ângulo diminua entre os pares ligantes. E aí nós temos aqui, acredito que a última geometria, uma das mais comuns, né? É a geometria octaédrica. Olha aí, ó, octaédrica. Um exemplo, SF6. Seria hexafluoreto de enxofre, SF6. Olha o enxofre aí, ó. O enxofre é 16, né, na tabela periódica. Aí a configuração do enxofre. 1s2, 2s2, 2p6. Aí vem a configuração de valência. 3s2, tá aqui, ó, 3s2, 3p6. Olha aqui, ó, p6. 3s2, aliás, p6 não, p4, né? 3p4. Aí dá 16 elétrons. Só que tem que lembrar também que no terceiro nível de energia existe também o orbital D vazio. E aqui, mais uma vez, quando o átomo recebe energia externa, os elétrons emparelhados aqui, ó, nesse caso do subnível 3s2, um desses elétrons pode migrar, transitar para o orbital 3D vazio. Para o orbital 3D vazio. Aqui, nesse orbital aqui, ó. Mesma coisa para esse elétron 3p, ó.
ele pode transitar para um orbital 3D. Quando isso acontece, olha como é que fica, ó. S1, P3, D2. E aí esses orbitais no estado ativado, eles vão se misturar, adquirir mesma energia, se tornar degenerados, e aí formar os orbitais moleculares que vão participar das ligações. A hibridização, no caso aqui, é do tipo sp3d2. O que é hibridização? Mais uma vez, é mistura de orbitais. Mistura de orbitais atômicos. Então, quando eu digo que a hibridização é sp3d2, eu estou dizendo que tem um orbital de origem S, 3 orbitais de origem P, 2 orbitais de origem D, que se misturam, adquirem a mesma energia, se tornam degenerados e vão formular as ligações químicas. Então, nós temos um total aqui, ó, 6 orbitais, ó. 6 orbitais com elétrons desemparelhados. Então, é possível fazer até 6 ligações químicas. O enxofre pode fazer até 6 ligações químicas. Então, tá aí, ó, SF6. SF6. Deixa eu ver se eu consigo desenhar esse composto aqui. SF6. Vamos ver. Olha aí. Vamos ver como é que ficou. Olha aí, ó. Tá vendo aí, ó? Isso aqui é uma geometria octaédrica. Perceba que tem 4 flu no plano, que é esse plano aqui, ó. Plano da horizontal, né? Olha aí, ó. 4 flu no mesmo plano. E tem 2 aqui no eixo axial, ó. Beleza? Então, tá aí, ó. Essa molécula, ela é perfeitamente simétrica, né? Olha aí, ó. Perfeitamente simétrica. Tá bom? Olha aí, ó. Ela tem simetria. Lembrando, para você saber se tem simetria, é só você traçar os planos de simetria, né? Então tá aí. Molécula, portanto, apolar, né? As ligações químicas são polares, mas a molécula é apolar. E aí eu deixei aqui, ó, essa espécie SF6 2-, para você tentar compreender aí também. Lembra que, no caso, a carga aqui é 2-, ó, essa carga 2-, são 2 elétrons que você vai adicionar ao átomo central. Quem é o átomo central aqui? É o silício. E aí depois você desenha aí os 6 átomos periféricos, tá bom? Tente entender esse exemplo aí. Então, ó, o que eu mostrei lá no início, vou voltar aqui para você, a tabelinha lá do livro Marra-Maires, olha aí, ó, a tabela, né? A geometria que o livro Marra-Maires mostra aqui, ó, essa geometria é a geometria dos pares de elétrons, né? Levando em consideração todos os pares, tanto os ligantes quanto os não ligantes. Mas aqui ele coloca aqui, ó, vários exemplos, mas ele não mostra a geometria da molécula. Então você pode preencher essa tabelinha aqui, né? Você pode, ó, preencher essa tabela aqui analisar esses exemplos e preenchendo aqui a tabela com a geometria da molécula, além da geometria dos pares, né? Que é o que o livro mostra lá. Tá bom? E aqui na tabela ele dá outras informações, ó. Por exemplo, ó, vamos tentar entender essa tabela.
O que é uma geometria linear? Aí ele mostra aqui, ó, é uma geometria que tem 2 orbitais no átomo central. Número de pares ligantes, ó, tem 2 pares ligantes. Número de pares isolado, nenhum. Olha aí, ó. Isso aqui é um resumo de tudo que eu falei. Qual é o ângulo de ligação? 180. Tá bom? Então aqui está tudo resumido. Vou pegar mais um exemplo aqui, ó. Metano. O metano, ó, orbitais no átomo central, são 4 orbitais. Desses 4 orbitais, quantos são ligantes? 4. Quantos são isolados? Nenhum. Qual é o ângulo? 109. Tá tudo aí, ó. Isso aqui é um resumo do que eu falei. Tá bom? Certinho? A pirâmide de base quadrada, ela está se apresentando aí? A de base quadrada, deixa eu ver aqui. Porque aqui é o seguinte, ó. A de base quadrada, qual vai ser de base quadrada? Um exemplo aqui que eu botei, deixa eu ver aqui. Você está falando do quadrado planar ou da bipirâmide? Da pirâmide? A base quadrada, que é aquele exemplo do bromo e do flúor. Esse aqui, né? Pronto. BRF5. Ó. BRF5. Deixa eu ver se ela está aqui no exemplo. Tá lá na penúltima linha, ó. BRF5. Certinho? Mas veja, ó, aqui ele diz que é octaédrica, né? Mas, mais uma vez, gente, não confundir. Essa classificação aqui, ó, ela é levando em consideração todos os planos, né? Todos os pares. A gente chama isso de quê? De geometria dos pares de elétrons. E o que eu estou explicando para vocês é a geometria da molécula. Para você classificar a geometria da molécula, você tem que considerar os pares ligantes, né? Você considera os pares ligantes. Tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Na geometria da molécula, a gente considera os pares ligantes. Na geometria dos pares de elétrons, a gente considera tanto os pares ligantes quanto os pares isolados. No livro Mahammaires, ele bota essa tabela aqui e ele chama isso de forma. Tá bom? Forma. Forma é a mesma coisa que geometria dos pares de elétrons, que é diferente de geometria da molécula, tá bom? Lá no livro russo, ele vai chamar de geometria da molécula. Era bom se alguma edição viesse já da geometria da molécula, né? Porque acaba confundindo. Eu também concordo. Eu acho que o autor, ele criou uma confusão, né? Na verdade. Ele não foi didático, né? Eu concordo que ele deveria adicionar aqui a geometria da molécula, em vez de geometria dos Então, pares, tá bom? adicionava os dois, né? Pode ser, mas adicionar os dois. Que é o que eu comentei com vocês, né? Vocês podem completar essa tabelinha aqui, né? Mas, enfim. Então, vamos aqui tentar finalizar, né? O que falta aqui ainda? Expliquei, pronto. Então, ó, baseado no que nós estudamos, você tenta explicar isso aqui, ó. Olha aí, ó. O metano, ó, metano, CH4, o NH3 e a água. Nós vimos aqui, né? Metano, NH3 e água. Vamos voltar aqui só para recapitular, ó. O metano, cadê o metano aqui, gente? Vou voltar do início aqui. Pronto. Qual é a geometria da água que nós estudamos? A água geometria da molécula é angular. Né? E aí nós vimos aqui, ó, que uma geometria angular é formada por 3 átomos, sendo o átomo central com pares de elétrons isolados. No caso aqui tem 2 pares, né? Pronto. Aí nós estudamos também o NH3 aqui, ó. O NH3 é formado 3 átomos periféricos, né? Olha aí, 3 átomos periféricos, um átomo central. Só que nesse caso, o átomo central tem apenas um par de elétrons. Certinho? Um par de elétrons. E o outro é o CH4, né? Que é esse aqui, ó, tetraédrica. Tetraédrica. Que no caso são 4 átomos periféricos e sem nenhum
par de elétron no átomo central. Veja só, a geometria da molécula é diferente para essas espécies aí, né? A geometria do metano é tetraédrica, nós estudamos que a geometria do NH3 é piramidal, né? A geometria da água é angular. A geometria da molécula desses três exemplos é diferente. Mas e a geometria dos pares? Vamos voltar na tabela inicial. A geometria dos pares é a mesma, quer ver? Ó? Tá lá na tabela. Geometria dos pares. Olha aqui, localiza aí. Localiza, olha aqui, ó, metano e NH3, ó. É tetraédrica a geometria dos pares. E a água, mais aqui embaixo, ó, também é tetraédrica. Ó. A geometria dos pares é igual para as três moléculas, mas a geometria da molécula é diferente. Uma é angular, outra é piramidal e a outra é tetraédrica. Enfim, o que eu quero que vocês reflitam é o seguinte, ó. O ângulo de ligação mudou. Olha aí, ó. 109 graus, caiu para 107, caiu para 104. Por que esse ângulo diminuiu quando a gente sai de uma geometria da molécula do tipo tetraédrica, passando para uma piramidal, passando para uma angular? Por que esse ângulo diminui? Tarefinha aí para vocês, né? Tá bom? Por causa da quantidade de elétrons livres, né? Pronto, você já está no bom caminho aí, né? Você pode até dar detalhe essa tua ideia aí, né? Como é que seria, né? O que acontece com esses elétrons livres? Eles ocasionam o quê? Repulsão? Qual das três moléculas acontece maior repulsão? Qual acontece menor repulsão? É isso. Você vai detalhar exatamente essa é a sua ideia bem, tá bom? Você já enxergou, né, a diferença, né? Parabéns aí. Então vamos lá, né? O lance agora é só escrever um texto bonitinho, né, para explicar esse fenômeno aí. Então, o que mais aqui? Isso aqui já comentei, né? Eu comentei logo no início do nosso encontro, né? Essa teoria aí da ligação de valência, né? Que considera aí os orbitais atômicos, né? Na formulação das ligações químicas. A teoria de hibridação já comentei também bastante, né? Que no estado ativado, esses orbitais atômicos, eles acabam se misturando. Essa mistura a gente chama de hibridização. O que é essa mistura? Na verdade, é um rearranjo espacial da densidade de elétrons, formando novos orbitais. Se eu mudo o rearranjo espacial, a gente muda a energia do sistema. E esse novo rearranjo a gente vai chamar de estado híbrido, né, que é a teoria da hibridização. No estado híbrido, os orbitais atômicos se misturam para dar origem a novos orbitais. Né? Vamos lembrar do exemplo do carbono. Lá no estado ativado do carbono, nós temos um orbital S e 3 orbitais P. No estado híbrido, não existe orbital S nem orbital P, existe orbital sp3. Ou então sp2, então sp, né? Bom, então essas duas teorias aí eu já comentei bastante de modo difuso, né, durante a explicação das geometrias, tá? E o que tem aqui? Algumas considerações sobre a teoria de ligação de valência, né? As ligações formam quando os orbitais dos átomos se superpõem. Olha aqui um exemplo aqui, ó. Na figurinha à esquerda, nós temos dois orbitais atômicos. Posteriormente, eles se aproximam, gerando uma superposição, formando o que a gente chama de ligação química. Ligação química é a superposição de orbitais. Veja o caso aí, ó, da ligação entre o orbital S do hidrogênio e um orbital P do cloro. Na molécula do ácido clorídrico. Olha aí, ó. Essa superposição de orbitais é uma ligação química. Lá na química orgânica, a gente chama isso de ligação do tipo sigma. O que é uma ligação sigma na química orgânica? A gente diz assim, ligação sigma é uma ligação simples. Esse não é o conceito de ligação sigma. Ligação sigma seria a interpenetração de orbitais no mesmo eixo. Olha aí o exemplo aí em destaque, ó. Olha aqui, ó. Mesmo eixo de ligação. Olha aqui, ó. Está no mesmo eixo, ó. Certinho? O que é a ligação π? Seria uma sobreposição de orbitais que não estão no mesmo eixo. Aqui na figurinha não mostra a ligação π.
tá bom? Mas o conceito seria mais adequado seria esse, ligação sigma, interpenetração de orbitais no mesmo eixo. Interpenetração de orbitais atômicos no mesmo eixo. Ligação π, sobreposição de orbitais atômicos, tá bom? Olha aqui a interação entre dois cloros. Olha aí a sobreposição. Existe uma região de sobreposição aqui, ó. Tá bom? Isso aqui está no mesmo eixo, ó. Mesmo eixo de ligação, olha aí, ó. Tá bom? Então, esse aqui um exemplo de formação de ligação química. Em termos aqui de energia, olha aqui a figurinha à direita. Quando os átomos estão separados, ó, a energia ela é próximo de zero. Olha aí, ó, aqui estão separados. Quanto é energia? Ó? Energia bem aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui não sei se dá para vocês verem, né? Mas é zero aqui, ó, nesse ponto. Aqui é zero, ó. Tá bom? O que acontece quando os átomos vão se aproximando? Olha aqui, ó. A energia já diminuiu, né? A energia saiu de zero e agora é um valor negativo nessa região aqui. Lembra que toda vez que a energia diminui, o sistema é mais estável. Aí os átomos se aproximam mais ainda, ó. A energia chega ao valor mínimo. O que é uma ligação química? É a interação entre dois átomos cuja energia está no estado mínimo. Isso é ligação química, um outro conceito de ligação química. E se os átomos continuam a se aproximar mais ainda? Olha aí, ó. A energia volta a aumentar. Então, por que a energia aumenta? Porque os núcleos já estão tão próximos que eles ocasionam uma repulsão. Então, ligação química entre os átomos nada mais é do que uma condição de equilíbrio. Se eles estão muito afastados, a energia é zero. Eles vão se aproximando, a energia vai ficando negativa. Eles chegam numa distância ideal, condição de equilíbrio, energia mínima. Se a partir daí eles se aproximam mais ainda, a energia aumenta devido à repulsão núcleo-núcleo. Então, a interação química nada mais é do que uma condição de equilíbrio. Os átomos vivem em equilíbrio químico, na formulação de ligações químicas e, portanto, formação dos materiais. Então, tá aí, né? Esse exemplo aí já foi comentado, o metano. Já mostrei várias vezes para vocês aí o carbono, né? O carbono é importante, gente, porque vocês vão aprender lá na orgânica, né? Muita coisa sobre o carbono. Então, por isso que eu tô mostrando várias vezes o carbono. Olha aí, ó, 1s2, 2s2, 2p2, né? Olha aí. E aí, esse elétron aqui, ó, 2s, ele pode transitar para o orbital p, adquirindo a configuração no estado ativado de 2s1, 2p3. Olha aí, ó. 4 ligações químicas. Tá bom? Já foi comentado. E mais uma vez, o que seria a hibridização? Mistura de orbitais. Tá? Então, se cada elétron for descrito por uma função de onda, lembra que eu comentei que função de onda? Comentei na aula de apresentação, né? Uma função de onda nada mais é do que uma equação matemática que descreve uma região espacial na qual existe a probabilidade, né, elevada, máxima de se encontrar um elétron. Essa função matemática a gente chama de função de onda, que vai definir uma região espacial chamada de orbital. Não sei se vocês já estão estudando cálculo 2, né? Cálculo 2, vocês vão aprender a calcular áreas, volumes espaciais. Ainda não, sim. Ainda não, né? Mas vocês vão ver isso daí. Então, uma função de onda é isso. Nada mais é do que uma equação matemática que descreve o formato do orbital. E a teoria da hibridização, né, que eu falei várias vezes, que é uma mistura dos orbitais atômicos, que eles se hibridizam, né, gerando uma nova configuração espacial. Matematicamente, a gente pode descrever aqui um orbital híbrido. Olha aí, ó. Esse símbolo aí é chamado psi, né? É utilizado para representar a função de onda. Então, a função de onda de um orbital sp3 é uma combinação matemática de outras funções de onda. Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4 funções de onda. Essa combinação matemática vai gerar uma nova equação, uma nova função, que é
a função do estado híbrido. E aí existem várias possíveis combinações matemáticas que eu coloquei aqui para vocês só para provocar vocês, né? Professor, a gente não sabe nada disso. É normal. Mas se vocês estudarem aí atomística mais profundo, né, o modelo quântico, vocês vão entender matematicamente como é que isso aqui acontece. Eu coloquei só para mostrar para vocês que existe toda uma matemática por trás da formulação das teorias atômicas. Então, essas combinações lineares aí vão dar origem a novas funções matemáticas, que são novos orbitais, chamados de orbitais híbridos. Tá bom? Então, tá aí, ó. Até botei, ó. Orbitais do tipo sp3. Então, no caso, o carbono. Olha aí, ó. Eu mostrei aqui para vocês, ó, que existe aqui, ó, o 2s e o 2p3. Aí eu falei que esse orbital S se mistura com esses orbitais P, gerando novos orbitais do tipo sp3. Vão gerar 4 orbitais. E isso aqui é a teoria de ligação de valência, que na linguagem aí do estado híbrido, são essas combinações matemáticas aí. Tá bom? Quem se interessar um dia aí, mas você tem que, pelo menos, terminar o curso de Química, né? E quem quiser seguir carreira na área da quântica, você vai entender esse negócio aí, tá bom? Mas não é obrigado você entender isso daí na graduação. Eu só estou mostrando para vocês para provocar mesmo, tá bom? Olha aí, ó. E essa parte popular, bom, aí aqui eu ia mostrar os orbitais, né? Mas está no outro material. Mas vocês sabem, né? Aquele orbital S é esférico, né? Os orbitais P, eles têm formato de lóbulos, enfim. Aquilo dali são, na verdade, configurações espaciais, frutos de uma determinada equação matemática, né? Tá bom? E para finalizar nossa aula de hoje, gente, só mostrar para vocês o conceito de teoria da ligação metálica, a chamada teoria do mar de elétron. As ligações ocorrem via interação entre orbitais D ou F incompletos. Como os orbitais D e F eles são incompletos, ou seja, eles não têm elétrons totalmente preenchidos, né? São elétrons desemparelhados, então existem muitos orbitais D e muitos orbitais F vazios numa estrutura. Então esse elétron ele acaba migrando de um orbital de um átomo para a sua respectiva vizinhança. Tá? Então, vamos analisar essa imagem aqui. Ó. Essa imagem mostra que o núcleo de um átomo, de um metal, mostra elétrons em vários níveis de valência. Aqui nós temos 3 níveis de valência. Observe esse elétron aqui. Ó. Olha aí, ó. Bem aqui. Ó. Esse elétron ele não pertence nem ao átomo da esquerda, nem ao átomo da direita. Mas ele pertence a um orbital, né? Um orbital que permeia toda a estrutura metálica. É como se o elétron estivesse livre para migrar por diversos orbitais em toda a estrutura. Na linguagem química, a gente pode chamar isso aí de banda de condução. Banda de valência, banda de condução. Banda de valência, as bandas associadas aqui a determinados átomos, né? As bandas de baixa energia, enquanto as de condução, que são as bandas que o elétron consegue migrar de um átomo para outro. É claro que tem um conceito mais detalhado do que é banda de valência e banda de condução, que eu não vou explicar aqui para vocês agora, né? Mas eu estou iniciando essa linguagem para vocês, tá bom? Então, na ligação metálica, os elétrons eles são livres para migrar durante toda a estrutura do metal. Uma estrutura cristalina. Tá bom? Olha aí mais um exemplo aí, ó. Teoria do mar de elétrons, nós temos aqui as estruturas metálicas são formadas por íons positivos e elétrons livres de valência, que formam uma nuvem eletrônica que circula livremente entre os íons positivos. E aí nós temos aí essas imagens mostrando aí que o elétron de valência ele é livre, né, para circular durante toda a estrutura do metal. Certinho? Então, ó, um exemplo aqui, ó. Esse elétron do átomo aqui da direita, ele pode migrar para um átomo de qualquer vizinhança, assim como o elétron do outro átomo pode migrar para outra vizinhança. Então, essa migração de elétrons aqui acontece através aí das bandas de condução metálica.
Tá bom? Você já percebeu que na interação metálica, a ligação química não acontece via interação dos elétrons, igual a gente discutiu, né? Dos compostos de caráter covalente. Porque aqui não, aqui existe menos de 2 elétrons por ligação química. E aí os elétrons são livres, circulando aí em toda a estrutura metálica. Tá bom? Eles não estão emparelhados, eles estão desemparelhados. Certinho? E aqui algumas características finais dos compostos metálicos. Possui alta condutividade elétrica e térmica. Isso explica por quê? É explicado de que modo? Porque nós temos orbitais vazios, né? Esses orbitais permitem aí a condução elétrica. Condução elétrica seria elétrons migrando em orbitais, né? Vazios. Permitem grande deformação, pois as ligações são móveis, ou seja, não são rígidas como as ligações iônicas e as covalentes. Certo? Por exemplo, a ligação covalente, nós temos se você deformar uma estrutura covalente, implica dizer que você vai quebrar a ligação química, né? Na ligação metálica, não. Acontece, na verdade, um rearranjo atômico. Certinho? Possui o brilho metálico, pois os elétrons são muito móveis, trocam de nível energético com facilidade, emitindo fótons. A questão do brilho metálico nada mais é do que o princípio de Bohr. Certo? Processos de absorção e emissão. No caso, absorção e emissão vão dar características vão dar 2 tipos de características: o brilho metálico e o caráter opaco, né? Caráter opaco. Então, no caso do opaco, são sistemas que absorvem a luz incidente. Então, quando acontece a absorção em um sistema metálico, vai gerar uma propriedade opaca, né? E no caso da emissão, vai gerar uma propriedade que é o brilho metálico. Mas são princípios de Bohr. Tá bom? Então, gente, mais uma vez, se alguém quiser comentar alguma coisa, se não, tá aí as referências, né, para vocês consultarem.